eu consegui fazer essa alegria da minha parte, da parte de vocês, que é reunir essa família para conversar, não só sobre o livro, mas também sobre essa convivência. Eu percebi que quando a gente começa a passar aquilo que a gente sabe, a gente percebe que sabe muito pouco. E assim, foi ideia da Marina a primeira viagem com as crianças, e é difícil explicar isso para quem olha de fora, mas uma das experiências profundas de ir para a Antártica é a convivência humana. A gente já foi 7 vezes. A gente come comida normal, a gente só não come comida que estraga rápido. Por exemplo, salada não tem, pra nossa sorte. E só tem pipoca quando a gente não tá tomando banho, porque a gente toma banho lá uma vez por semana e a panela é a mesma. É um lugar onde a gente corta fora todas as diferenças culturais, sociais, e é um lugar onde você abre um olhar para os problemas do mundo, para o futuro, para aquilo que a gente fez de errado no passado. Embora pareça tão distante, a gente pode acabar interferindo se a gente, por exemplo, jogar lixo no mar. Ou se de alguma maneira ele acabar chegando onde esses animais vivem, a gente pode acabar interferindo na vida deles. As crianças da nossa idade, normalmente com 6 anos, as pessoas começam a ir pra Disney. É meio que estranho, mas ao mesmo tempo é diferente, legal. É um dos poucos lugares que o homem não mudou nada, então ele tá igual como... Não exatamente igual, mas ele tá como deveria ser, assim, como sempre foi. Acho que uma das coisas legais do livro da Marina é que é o olhar dela convivendo com pessoas muito especiais ao longo desses últimos anos em que a gente tem viajado para lá. E a coisa mais difícil no livro de fotografia não é ir lá captar, porque isso é um prazer nosso. O trabalho é você ampliar as imagens e escolher. E muitas vezes a gente tem que arriscar a própria vida para conseguir congelar um instante e não os dedos. Mas a ideia é que a gente consiga aproximar um pouco a Antártica, que é um lugar praticamente intocado pelo homem, para dentro dos centros urbanos. Não é um livro para um turista, não é um livro, não é um guia também. Se quer ir para lá, não adianta, dá para entender o que é, mas não é um guia. E mais difícil era não ser álbum de família. A gente não sabe o nome das espécies dos passarinhos que ficam em volta, mas lá a gente sabe de quase todos. Pediu pra falar com a gente, falou que era de uma editora e queria trabalhar o conteúdo do que a gente falava na apresentação, fazendo um livro. E... Eu sei que é difícil hoje fazer as crianças lerem, a gente tem dificuldade de começar a ler, mas, por exemplo, eu tenho um baita orgulho de ver as 3, ai meu Deus, esqueci o diário. Não tem nada mais terrível, desumano, duro, difícil e que exige bravura do que lavar a louça lá. Porque a gordura empedra. Se você for lá, se você estiver esperando fazer alguma compra, assim, esquece, porque não tem. Acho que a maioria de vocês aqui nessa plateia hoje nem lavou e nem passou a própria roupa. Gente, dessa turma aqui, o Amir já é freguês, né? Vários de vocês já devem ter visto aqui os mais de 20 ou 25 eventos, sei lá quantos que a gente fez pela vida junto, né, Amir? E hoje, motivados pelo livro da Marina, eu consegui fazer essa alegria da minha parte, da parte de vocês, que é reunir essa família para conversar, não só sobre o livro, mas também sobre essa convivência, esse tipo de vida, esse estilo de vida que é um pouquinho diferente da gente, que nos inveja tanto. Então eu queria passar a palavra para a Marina para falar um pouquinho. Hoje estamos aqui reunidos, é uma iniciativa do Afonso, nós nunca falamos juntos, então vamos ver o que acontece.
me apresentar, né, Marina. Antes de ser Marina Klink, eu sou Marina Bandeira de nascimento, nasci em São Paulo. E eu sempre gostei muito de biologia, que era, assim, no meu coração, eu sempre fui bióloga. Desde pequena, eu sempre gostei de estar em contato com a natureza. Enquanto minhas amigas iam, enfim, para o shopping ou saía com os pais para fazer alguma compra, eu gostava de ficar caçando insetos. Eu fazia coleção de borboletas e gostava de velejar. Enquanto os amigos iam para a festa, eu dormia mais cedo porque eu queria velejar cedo no dia seguinte. Eu ia com meu pai para a represa. Com 10 anos eu tive contato com o mundo dos barcos através do meu pai, quando eu ganhei um Optimist. Eu ainda era pequenininha, mas eu sempre gostei de estar em contato com a natureza. Aí o tempo passou, eu tinha que escolher uma profissão. Pensei em fazer biologia, mas naquela época o mercado de trabalho era muito restrito. E quando eu percebi que não ia ter muito futuro em biologia na época, né, eu optei por fazer comunicação social. Sou profissional de relações públicas, porque eu gostava de mandar cartinha para os meus avós, para os meus tios, e falaram, nossa, essa é a relações públicas da família. Então eu segui esse instinto de relações públicas e me formei. Nesse mundo de eventos, que eu estou há 30 anos, eu acabei tendo a sorte de um dia encontrar o Amir. Ele tinha feito a travessia do Atlântico Sul num barco a remo, solitário. Ele veio da Namíbia até a Bahia remando. E em 100 dias depois, ele estava lá na capa da Veja. Eu falei, nossa, que cara diferente, mais do que eu, ele ama a natureza, porque ficou 100 dias sem voltar para casa, né, no mar. E eu me interessei em conhecê-lo. Não sei se alguém trabalha ou já teve contato com o mundo dos eventos, onde existe o evento que é para o público e o outro evento que é os bastidores. Principalmente quando a gente fala de artistas, assim, de renome, são 2 eventos paralelos, né? E o Amir, ao contrário da maioria, não deu trabalho nenhum. Ele só pediu um microfone e um copo d'água. Falei, nossa, esse é o artista que eu queria ver, né, trabalhar para sempre. E comecei a chamar ele para vários eventos, ele não dava trabalho. Para mim era o máximo e fazia sucesso. Falei, nossa, um copo d'água, microfone e o sucesso garantido. E aí fazia tanto sucesso que eu acabei me casando com ele, né? Ele fez sucesso de verdade. E anos depois vieram as meninas, né? A Marininha estava com 5 anos e elas estavam acostumadas a ver o pai construir um barco, entrar no barco, ir para o mar, ir embora, e até sumir no horizonte. Depois, meses depois, a gente na praia olhando, via o barco crescendo, 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 o Amir chegando, desembarcando. E entre esse ir e vir, que para a gente era muito longo, um dia ele chegando, o barco já era maior, eu olhei e falei, nossa, dessa vez um barco não é a remo, é um veleiro, já é maior. Poderia ter espaço para a gente ir também. Aí, quando ele chegou, eu falei, Amir, está na hora delas irem, assim, entenderem. Entre esse teu ir e vir, tem um hiato no meio que eu gostaria que elas entendessem. O que te leva para lá com tanta frequência? Por que não dividir com elas? E aí ele olhou admirado e falou, nossa, mas você quer que elas vão também para a Antártica? Eu disse, por que não? E aí foi a primeira vez, em 2006, em janeiro, a Marininha estava fazendo 6 anos, e eu entendi que elas não eram tão pequenininhas, que era só organizar, e nós fomos, pela primeira vez, juntos para a Antártica. 5 de janeiro, chegamos em Ushuaia. Agora vamos enfrentar a travessia do Drake. Acho que eu ainda estava na barriga da minha mãe quando meus pais começaram a planejar essa viagem. E essa viagem foi transformadora para todos nós. Eu acho que o Amir aprendeu muito, porque ele é muito assim, autônomo, e dessa vez ele teve que dividir as coisas. E elas entenderam que dentro de um barco todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que participar. E eu tentei fazer com que a Antártica não fosse um lugar monótono, branco,
que de verdade não é. Mas a gente tem que conduzir o olhar dos filhos para eles enxergarem, e como um filtro, eles enxergarem aquilo que a gente quer que eles vejam. E eu acho que elas viram. E virou um hábito, né? Eu, assim, entre eventos e a biologia, e eu tentando passar para elas o que era realmente importante da vida, e trabalhando para poder pagar a viagem. E aí, uma das vezes, a viagem invadiu o calendário escolar, e eu propus para a escola, então, que fizesse uma contrapartida, que trocasse as faltas por um trabalho de estudo do meio. E foi o que elas fizeram. E aí houve um momento assim muito importante que às vezes a gente ouve e não entende. Numa das viagens eu estava no mastro fotografando, ventava, e eu estava buscando compulsivamente congelar instantes que são mágicos para a gente, como aquele toque da baleia que eu queria ter fotografado. Não sei por que a gente acha que fotografando a gente congela um momento. E aí o Amir falou: Marina, desce daí de cima e vamos embora, guarda esse equipamento, baixa, porque afinal de contas tudo isso que você está fotografando não serve para nada. Aí eu falei assim: nossa, não serve para nada? Então o que serve para quê, né? Nada serve. E aí eu fiquei pensando, falei: nossa, eu tinha que fazer isso servir para alguma coisa. E é engraçado como às vezes a gente ouve o que não quer e faz aquilo que quer. Eu ouvi o que eu não queria, que era desce daí, para, que não serve para nada. E foi graças a essa bronca que ele me deu que me tirou da zona de conforto. Estava tão mais fácil continuar organizando festas para terceiros e nunca ter feito a minha própria festa. Eu faço para os outros, eu realizo o sonho das pessoas, e eu sou feliz quase que como uma fada madrinha, realizando os sonhos dos outros. Mas esse livro é o meu maior sonho. E eu nunca teria acontecido, nunca teria feito se ele não tivesse falado que tudo aquilo não servia para nada. Então, o Nada gerou 2 livros, né? O meu e o livro das meninas, que eu estou muito orgulhosa de ver que ele está em grande circulação. E aí as lições que a gente já aprende, né? Que às vezes a gente ouve uma bronca que não entende, mas que fazem a gente acordar para a vida. E a outra que a gente tem que ter vivências verdadeiras e experiências autênticas. A gente tem que se dar essa oportunidade. E mais do que isso, mais do que ir lá, simplesmente ir lá ver, simplesmente compartilhar. Que de tudo da minha vida, o que eu mais aprendi é a ter a gratificação de estar aqui compartilhando com vocês as nossas experiências. Então, a ideia desse é trazer o que é a Antártica para quem conhece. Quem já foi ou quem gostaria de entender o que é a Antártica. Não é para vender pacote de viagem. Eu sempre acompanho a trajetória deles, as viagens. Eu acho muito interessante isso que eles fizeram. É um modo diferente de viver e uma contribuição enorme para as outras pessoas. Eles trazerem todas as experiências que eles tiveram nos lugares completamente diferentes e participar isso com todas as pessoas. Eu acho muito interessante isso. E fortalece a família também, a união da família, a convivência esse tempo todo que eles ficaram juntos. Eu acho que já é uma aventura. Vim para o teatro aqui com o neném, eu fico imaginando ir com 3 para a Antártida, né? E
a iniciativa dele de escrever e tal, delas de escrever, realmente é algo muito emocionante e inspirador. Todo mundo pensa que na Antártida não tem nada para fazer, é tudo branco, e na Disney tem só brinquedo, a gente brinca o tempo inteiro. Mas na verdade, na Antártida eu gosto muito de viajar para lugares diferentes, porque lá na Antártida tem muitos animais, tem neve, eu adoro brincar na neve. E eu gosto de conhecer lugares diferentes. Marina, só uma curiosidade. Fala um pouquinho das circunstâncias das fotos dos livros. Então, quantos anos de trabalho tem aqui e em que circunstâncias foram tiradas? Então, eu já estive na Antártica 13 vezes. Quantas? 13. Claro que o Amir foi bem mais. Mas quase assim, um bairro, é quase um bairro da casa dela. Ele não gosta de fotografar. E eu gosto muito. Assim, na primeira vez que eu fui ainda era negativo e a qualidade era bem diferente, da segunda também. Aí a tecnologia do digital entrou e a qualidade foi aumentando. E talvez com qualidade boa assim, para fazer uma ampliação, ou até maior que essa, teria que ser uma câmera com uma resolução boa que desse pelo menos uns 20 megapixels para poder fazer uma ampliação e dividir com vocês. Então, eu diria que das 13 tem imagem das 8 últimas. E a coisa mais difícil no livro de fotografia não é ir lá captar, porque isso é um prazer nosso, ir lá e arriscar, sair no vento, arriscar equipamento, ou se arriscar para ter uma boa imagem do alto de uma montanha, numa nevasca, isso é um prazer, não é um trabalho. Trabalho é você ampliar as imagens e escolher. Na hora que você escolhe, você tem uma pilha de 400 e tem a limitação física do número de páginas. E essa limitação é a parte mais sofrida, porque você tem que, de uma forma, mutilar o teu trabalho. Porque você tem lá 200 páginas e tem que preencher com imagens. E se vocês já trabalharam com fotografia, alguns de vocês talvez saibam, assim, você não pode fazer com que todas... É lógico que eu adoraria. A Antártica é grande, né? Eu falo, o livro é enorme. É porque a Antártica é grande, não dá para fazer um livro pequeno. Tudo lá é muito grande. Tudo é muito vento, é muito sol, é muito amplo, é muito longe. E como tudo é muito grande, não podia ser um livro pequenininho. A Antártica não cabe num livro pequeno. E eu sei que aqui, nesse livro, não existe uma única imagem clichê. É como ir para o Rio e não ter o Pão de Açúcar. Porque não tem nenhum clichê. Eu não quis um livro de turismo, não é um livro para um turista. Não é um livro, não é um guia também. Se quer ir para lá, não adianta. Dá para entender o que é, mas não é um guia. E mais difícil era não ser álbum de família. Seria super fácil colocar o álbum de família, mas álbum de família também seria um outro livro. Então, a ideia desse é trazer o que é Antártica para quem conhece. Quem já foi ou quem gostaria de entender o que é Antártica. Não é para vender pacote de viagem. É um livro para quem quer entender o que é a Antártica de verdade. Conta pra gente como é que foi a viagem. Tá bom. A gente já foi 7 vezes. E apesar da gente ter ido algumas vezes, não tanto quanto os nossos pais, cada viagem a gente vê uma coisa diferente, a gente vê uma coisa nova. E a Antártica é um lugar que é quase que um lugar mágico, assim, porque você sai totalmente da sua realidade. Porque a gente mora em São Paulo, você sai de São Paulo e vai para um lugar onde não tem nada, mas ao mesmo tempo tem tudo. Porque quando a gente vai para lá, a gente começa a olhar em volta, a gente começa a querer aprender. E, assim, como é um lugar
diferente, a gente aproveita ao máximo o nosso tempo. Então a gente começa a observar todos os animais, as baleias, os albatrozes, aprender o nome das espécies. E aqui a gente, por exemplo, aqui a gente não sabe o nome das espécies dos passarinhos que ficam em volta, mas lá a gente sabe de quase todos. E a gente sempre foi muito curiosa, assim. E da primeira viagem, a gente estava muito animada para ir, porque era um lugar que a gente não conhecia. Nosso pai sempre ia, mostrava as fotos, mas a gente nunca tinha ido lá. E daí, finalmente, a gente conseguiu ir um dia e é uma coisa muito boa, assim. Eu acho que todo mundo deveria ir. E também acho bastante importante. É que não dá para todo mundo ir, não sei, mas enfim. Acho que todos vocês, ou quem vai para a Antártica, ou gosta muito ou não gosta nada, não tem um meio termo, assim. Se você for lá, se você estiver esperando fazer alguma compra, assim, esquece, porque não tem. E como a viagem dá muito trabalho, a gente tem que preparar a comida. Normalmente a gente leva a comida para 1 ano, em caso de emergências. A gente fica 1 mês a 42 dias. E parece muito, mas não é pouco. O tempo lá passa muito rápido. E eu lembro da primeira vez que eu fui, que eu não queria voltar de jeito nenhum. Eu comecei a chorar muito. Eu falava, pai, mas eu não quero ir, pai, eu não quero ir, voltar para casa, eu não quero voltar. E eu não queria mais ir embora, que a gente acaba se acostumando e vira meio que nossa segunda casa, assim. Como minha mãe falou, a gente ia pra lá, mas a gente nunca tinha ido com o objetivo de fazer alguma coisa. A gente tinha ido lá para descobrir, para conhecer. E quando meu pai falou que as coisas que a gente fazia não serviam para nada, e a mãe resolveu fazer alguma coisa, a gente teve que uma vez faltar na escola 1 mês para poder fazer a viagem. E a gente ficou super animada que a gente falta 1 mês. Só que as nossas professoras resolveram mandar lição de casa para a gente fazer. E a gente também teria que fazer um trabalho falando o que a gente aprendeu lá e apresentar para os nossos colegas o que a gente tinha visto e o que a gente tinha feito. E aí a viagem começou a ficar muito mais interessante, que a gente começou a ver as coisas de outra maneira, prestando mais atenção em coisas que a gente não prestava, para ter o que contar depois. E no final a nossa apresentação deu muito certo e eles gostaram, e a gente foi chamada para fazer em outras salas, em outras séries, e a gente começou a fazer em outras escolas e em vários eventos. E num deles, uma moça que estava assistindo pediu para falar com a gente, falou que era de uma editora e queria trabalhar o conteúdo do que a gente falava na apresentação fazendo um livro. E E deu um pouco de trabalho, porque a gente está em 3, e era muito diferente escrever. E é muito diferente escrever com 3 pessoas, porque cada uma tem um ponto de vista, cada uma gostava mais de uma coisa, e todo mundo queria falar o que gostava no livro. E no final deu certo, e ficou muito bom. Modéstia à parte, mas porque minhas irmãs trabalharam duro. E a gente começou a dar mais palestras e falar para mais gente. E o que a gente mais gostou de tudo isso é que as coisas que a gente viu que poderiam não servir para nada começaram a chegar em pessoas. Começaram a chegar em pessoas que a gente nunca imaginava. Bom, a gente pode pensar que a natureza e as coisas que a gente vê por lá, os animais, estão muito distantes da gente. Mas no livro a gente mostra que, embora pareça tão distante, a gente pode acabar interferindo se a gente, por exemplo, jogar lixo no mar.
Ou se de alguma maneira ele acabar chegando onde esses animais vivem, a gente pode acabar interferindo na vida deles. E a gente fala bastante sobre isso. E, bom, é muito bom saber que pessoas que a gente nunca esperou conhecer, graças ao trabalho que a gente fez, estejam mudando de alguma maneira seu jeito de pensar. E com isso a gente acaba ajudando indiretamente os animais que vivem lá, que a gente gosta tanto. Viagem. Então eu estava muito preocupado, eu queria comprar coleira de cachorro para pôr no pescoço das meninas, para elas não saírem correndo pelo convés. E eu percebi que quando a gente começa a passar aquilo que a gente sabe, a gente percebe que sabe muito pouco. Eu conheço o Amir desde os primeiros livros, né? Então, assim, eu acho que ele, junto com a Marina, influenciaram as crianças. É muito legal um objetivo em comum, unir a família, né? Que foi, na verdade, que era uma paixão dele, principalmente, mas que depois foi contagiando toda a família e hoje é quase que um objetivo, né? Familiar, um interesse comum. Então, achei muito legal, muito interessante. E principalmente ouvi-las também, porque eu conhecia muito ele, mas não conhecia elas, né? Então, assim, foi muito bom ver que elas também têm a mesma paixão que ele tem também pelo mar e pela Antártica. Muito legal. Eu fiquei encantada, assim, com as três, além de serem super carismáticas, né? Realmente tem esse lado mais maduro, elas têm uma bagagem muito rica, né, de experiência, foi passada tanto pelo pai quanto pela mãe. E eu fiquei encantada, assim, realmente todo mundo deveria ter esses ensinamentos que elas tiveram de ter o contato com a natureza e saber preservar isso e dividir com as outras pessoas, que é o que elas estão fazendo hoje com o livro, né? Eu gostei que lá na Antártida tem muitos animais e tem muitas espécies, que eu gosto muito dos animais. As mães das minhas amigas sempre ficam apavoradas quando a gente fala o que a gente fez na Antártica, porque elas nunca acreditam que dá para fazer tanta coisa. E elas acham que a gente provavelmente ficou fazendo compras ou ficou assistindo TV dentro do barco. E, na verdade, a gente não fez nada disso. E, normalmente, as pessoas sempre perguntam o que a gente faz lá, o que a gente come lá. A gente come comida normal, a gente só não come comida que estraga rápido. Por exemplo, salada não tem, para nossa sorte. E, normalmente, tem bastante macarrão, pipoca, e só tem pipoca quando a gente não está tomando banho, porque a gente toma banho lá uma vez por semana e a panela é a mesma. E a gente tem que esquentar água dentro de uma panela e aí se virar com ela no banho, porque o chuveiro, meu pai tem medo que a gente comece a cantarolar no banho e gaste água demais. E acho que na Antártica tudo é uma surpresa, porque você nunca vai saber onde cada animal está ou como vai estar o tempo lá. E cada verão é diferente. Tem verão que tem mais gelo, tem verão que tem menos gelo. E também o dia lá é o tempo inteiro sol. No verão só fica claro e no inverno só fica escuro. Então é difícil para a gente se organizar na hora certa. E é possível que, por exemplo, esteja um outro barco do seu lado que está indo dormir e a gente está tomando café da manhã. Porque a luz é a mesma e não faz diferença se é dia, se é noite ou se é tarde. E normalmente a gente fica um dia inteiro até meia-noite do lado de fora do barco e os nossos pais enganam a gente falando que está escuro e eles fecham as cortinas e falam que é hora de dormir. A gente abre a cortina e está claro. E acho que é muito especial, toda a viagem é uma surpresa. Nossa, é incrível. Que horas são, hein? 1h. Que eu tô indignada que tá tudo tão claro aqui.
Agora é o autor da famosa frase, porque isso não serve para nada. Bom, o resumo da história é que uma boa bronca serve para muita coisa. Mas foi muito legal a experiência, foi ideia da Marina, a experiência de levar as meninas para a Antártica. Eu não canso de falar isso, eu já tinha mais de 30 viagens para lá. E, assim, a gente viaja de um jeito diferente dos navios que estão lá ou dos outros veleiros. Deve ter hoje uns 20 ou 30 veleiros no mundo que vão regularmente para lá e talvez uns 30 navios. A gente vai num barco que a gente concebeu, que a gente projetou, construiu com muito carinho, com muito trabalho. Quer dizer, é um equipamento que eu conheço assim, cada milímetro, cada parafuso, e isso deu bastante, quer dizer, deu mais confiança. Mas eu admito que quando a gente fez a primeira viagem para lá, até o fato de ter muita experiência num lugar tão imprevisível faz com que a gente saiba que nada garante o êxito da próxima viagem. Então eu estava muito preocupado, eu queria comprar coleira de cachorro para pôr no pescoço das meninas, para elas não saírem correndo pelo convés. E eu percebi que quando a gente começa a passar aquilo que a gente sabe, a gente percebe que sabe muito pouco. Então é interessante porque elas têm uma visão diferente da Antártica que eu tenho, por exemplo, em relação ao respeito aos animais, aos cuidados sanitários, de, por exemplo, lavar as botas cada vez que a gente pisa numa colônia de bichos diferentes, porque senão a gente pode contribuir para algum tipo de contaminação. E nas primeiras viagens que eu fui para lá, eram outros tempos, não havia essa discussão sobre sustentabilidade que vocês veem nas escolas hoje. Então, para nós adultos, foi uma experiência de aprendizado intenso. Foi engraçado também perceber que nós somos adultos, a gente é um pouco comodista, a gente tem uma visão meio acomodada do futuro. Um dia, numa bruta tempestade lá, um amigo nosso estava lá passando com uma bandejinha de inox com água, uma tesoura e um ovo dentro. E as meninas estavam jogando, sei lá, twister dentro do barco. O tempo estava ruim mesmo, era assustador o tempo, mas elas não estavam nem aí com o tempo, elas simplesmente pararam de brincar fora, continuaram brincando dentro. Claro que elas estavam assustadas também. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, isso é uma simpatia para Santa Clara melhorar o tempo. Eu dei um chute na bandeja e falei, vai para o diabo, Santa Clara, o ovo. Aqui não é lugar de fazer simpatia, essas coisas. Aqui é um lugar onde você tem que resolver os problemas. Eu sempre gosto de falar que Deus não tem tempo de ficar acudindo quem se mete nesses lugares. Então a gente vai para lá. Ele tem mais coisas importantes para cuidar. E eu acho que essa noção de aprendizado, por exemplo, a Marininha demonstrou uma qualidade que eu acho absolutamente heróica. Assim, o que mais denota para mim o heroísmo na Antártica é lavar louça. Não tem nada mais terrível, desumano, duro, difícil e que exige bravura do que lavar a louça lá. Porque a gordura empedra, a gente usa água salgada no barco para lavar a louça. Então, lavar a louça engordurada com água salgada é uma tarefa hercúlea, é difícil. Graças a Deus, alguém na família gosta de fazer isso. A história do banho, claro que a gente tem como fazer água dentro do barco, a gente tem um estoque de água, mas elas foram percebendo que quando a gente está com 10 pessoas, ou quando a gente para numa base ucraniana e os ucranianos vêm a bordo, tem que ter cuidado com a gente, todos os insumos que a gente tem, a comida, a água, o calor, a energia elétrica, tudo tem que ser cuidado com um certo respeito. Então isso cria uma consciência de pensar sem desperdício, sem que a gente tenha que ficar fazendo discurso. Eu senti um estranho bem-estar ao contornar gelos tão longe de casa. Hoje entendo bem meu pai. Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar do calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Diria que a gente vive lá, quando a gente está lá, apesar de ser um barco que nós mesmos construímos e
a gente vive com um extraordinário conforto, de uma maneira muito simples, mas a gente vive com muito conforto. Então esse é um dos lados que eu gosto muito. O outro, eu não sei se elas falaram ou deixaram claro, mas é a da convivência humana. E esses lugares, digamos, onde você não pode contar muito com a ajuda de terceiros, são exatamente os lugares onde você enxerga os terceiros que trabalham para nós e que a gente nunca agradece, nunca paga, nunca olha, né? Acho que a maioria de vocês aqui nessa plateia hoje nem lavou e nem passou a própria roupa. Elas, não, a maioria. Elas não arrumaram a cama. A gente está num hotel, elas não arrumaram a cama hoje. Tem alguém que vai arrumar. Ninguém aqui está preocupado com a energia elétrica que a gente está gastando nessa sala, ou com o esgoto, para onde está indo o esgoto que a gente fez agora há pouco no banheiro. Mas tem sempre alguém pensando nessas coisas. E quando você está num lugar isolado, você é obrigado a prover essas facilidades, e você começa a enxergar essas pessoas. Você começa a enxergar os caras que pesquisam novos remédios, os caras que estão lá, que nem a Marina fazia, matando insetos e borboletas, e tem uma finalidade. Então, essa experiência humana nesses lugares que são dedicados à pesquisa, eu acho que são muito ricas. O tratado, a Convenção de Madrid também, quando definiu, afinal, para que serve a Antártica, definiu de uma maneira que eu acho muito feliz. O primeiro uso da Antártica não é para a ciência, o primeiro uso da Antártica é para a paz. E nesse aspecto eu acho que a nossa experiência lá, pelo menos em casa, tem contribuído um pouquinho com a paz. Tanto o mar, em vez de nos separar, nos uniu. Em 141 dias de ausência, do início ao fim, o Paraty fez a sua volta e retornou a Jurumirim. A terra é mesmo redonda. Ao longo do caminho, pensando bem, nem vento, nem ondas, nem gelo tão ruins, porque no fim nada impediu meu veleiro de voltar inteiro à sua baía. E nada foi melhor do que voltar para descobrir, abraçando as três, que o mar da nossa casa não tem mesmo fim. E, assim, quando você leva os filhos, você aprende mais. Ensinar os filhos é como um professor que, ao ensinar, ele aprende muito mais. Esse encontro aí, ele fascinou a plateia inteira, sabe? Acho que crianças de 6 a 90 anos que estavam ali, as pessoas, todo mundo ficou fascinado. Eu só achei que foi muito curto, né? O tempo voou. Justamente por isso, essa curiosidade de ver outras possibilidades, né? Outros jeitos de configuração e formação e educação. Então, quando eles colocam que a experiência da viagem, no educar eles aprendem de novo, né? Que é coisa que nós sabemos, mas quando o outro conta essa história, aliás, eu acho que foi isso, era como se a gente tivesse todos ali, a plateia inteira se transformou em crianças ouvindo histórias do outro, né? Isso foi delicioso. Porque eu acho que viagem é o que dá a você a maior abertura para tudo, que você conviver com pessoas que não têm as mesmas experiências que você, então você joga no chão todos os preconceitos que você tem. E eu acho que a maior experiência que essas meninas tiveram foi exatamente essa. Eu adorei, achei fantástico a história, a família muito legal. E o que eu achei mais interessante é a questão mesmo eles sendo uma família que viajam e que perde escola às vezes, e que tem essa rigidez nos estudos, eu acho que foi um aprendizado pra gente a questão do meio ambiente, as meninas novinhas escrevendo livros sobre proteção. Bacana demais. Uma das coisas muito bacanas é quando a gente disse que a nossa viagem iria além do período de férias, e elas ficaram animadíssimas, né? Porque imaginaram que o tempo que nós ficássemos lá, elas não precisariam fazer lição de casa. Mas elas fizeram, e mesmo tendo faltado um mês, elas levaram o material. E foi divertido vê-las embarcando com a malinha de escola, assim, e com os livros. Os professores já identificaram e marcaram quais seriam as páginas que elas deveriam cumprir da tarefa. E é muito interessante, porque
Quando elas voltaram, elas estavam mais adiantadas de lição de casa do que a escola. Acho que a Marininha fala melhor essa história aqui. As nossas professoras, elas pensaram que a gente ia ficar 1 ano na Antártica e elas mandaram bastante lição, então realmente a gente ficou bem adiantado da nossa sala e eu não aguentava mais fazer lição porque em vez da gente ir apreciar as comidas deliciosas do barco ou a gente ver os animais, a gente tinha que ficar fazendo lição também. E depois, eu não aguentava mais, então eu inventei que eu tinha esquecido meu livro. E quando a gente chegou, era domingo à noite, e a minha mãe olhou e meu livro estava dentro da minha mala, e ela me fez fazer o livro inteiro em uma noite. Não era tão grande, mas era trabalhoso, mesmo estando na primeira série. Bem trabalhoso. Eu acho que isso é uma herança que a gente pode dar para os filhos, né? O Amir sempre fala, não vou deixar dinheiro nenhum, vocês têm que trabalhar e tal. E aí eu acho que mais do que isso, eu acho que a herança que a gente passa é o aprendizado, é que ele é modesto de falar. Mas o que ele me transformou, porque ele falou que eu deveria simplesmente ir lá, que é a frase que eu abro o livro, ao Amir, que eu dedico a ele, que disse simplesmente para eu ir lá e ver. Eu vi e fotografei, apesar de que não servia para nada, fotografei. E, assim, quando você leva os filhos, você aprende mais. Ensinar os filhos é como um professor que, ao ensinar, ele aprende muito mais. E eu acho que a gente aprende quando a gente procura ensinar. E a Marina não falou um negócio que eu acho interessante do livro, que ela foi desenvolvendo ao longo desses 12 anos, porque esse é o lado interessante. Eu acho que o livro dela é um livro que, de certa maneira, contamina quem não conhece, mas que também provoca muito quem conhece, porque ela mostrou conhecer profundamente o continente antártico. E uma das coisas que eu acompanhei à distância, enquanto ela estava catando fotos e tudo que é assunto, assim, foi a obsessão em identificar tudo. A Antártica é uma região muito rica e é um lugar onde as experiências humanas que aconteceram lá são recentes e ricas também. Então, por exemplo, tem um lado de história que é maravilhoso. Tem um lado de literatura que é muito impressionante. Quer dizer, as pessoas que participaram da fase heróica da Antártica produziram livros de qualidade literária como não aconteceu, por exemplo, na história da aviação. As meninas, aos poucos, vão se inteirando desses fatos históricos. E uma das coisas interessantes do livro, da feitura do livro, foi assim, a obsessão, ela é uma super... Eu parei de fotografar, porque quando vi como ela começou a evoluir tecnicamente em fotografia, no Drake, no meio das ondas, 7, 8, 9, 10 horas congelando lá de fora, não era só captando os petréis, albatrozes, fulmares, era identificando cada espécie. Esse é um macho adulto velho. Às vezes a gente subestima a capacidade das pessoas só porque são crianças, mas elas têm uma capacidade muito maior que o adulto de absorver as informações. E é diferente do adulto, porque elas não esquecem o que elas aprendem. A gente vai selecionando e elas são assim HDs vazios ainda, capazes de armazenar muito conteúdo. E é por isso que elas aprendem muito rápido, né? Uma coisa que a gente gosta muito quando a gente vai para lá é poder interagir com os animais. Então, mas teoricamente, porque hoje a Antártica não é mais... Hoje na Antártica tem muitas regulamentações, tem um monte de coisa. Apesar de parecer um lugar onde não tem ninguém, tem um monte de regras, um monte de coisa que a gente não pode fazer. E tudo isso serve para preservar a Antártica do jeito que está. Então, a gente não pode levar comida para a terra, a gente não pode chegar muito perto dos animais, então a gente tem que manter uma distância de 5 metros. Mas os animais não sabem disso. Então, às vezes, os animais acabam chegando perto até demais. E teve uma das vezes que a minha mãe ela sempre carrega 20 quilos de câmera fotográfica, toda vez que a gente vai desembarcar e fica lá, é muito pesado, ela fica carregando. E ela, às vezes, larga a mochila num canto para depois buscar. Na hora que a gente voltou, tinha um pinguim dentro da mochila. E aí a gente aproveitou bastante, né, já que o pinguim não sabe, porque, de qualquer maneira, a gente teria que tirar o pinguim da mochila. Então, é muito diferente você
entrar em contato assim, diretamente com o animal e não saber direito como é que ele vai reagir. Tem muita gente que tem medo. As pessoas perguntam, mas vocês não têm medo de tempestade? Vocês não têm medo que a baleia vai comer vocês? Porque ela chega muito perto. Mas a gente não tem medo. Os animais, eles não vão fazer nada de errado, eles não vão tentar machucar a gente se a gente não atacar eles, nem fizer nada de ruim com eles, ou se eles não estiverem com fome. Então, as pessoas perguntam, vocês não têm medo de baleia? E a gente quer que as baleias cheguem perto. Mas é lógico que, às vezes, chega uma foca leopardo, que é a única foca que come pinguim, e já matou uma pesquisadora, a gente acaba ficando com medo, às vezes, porque a gente não sabe direito o que esperar. E nisso de não saber o que esperar, que a gente acaba tendo as maiores surpresas. E acaba sendo muito mais emocionante, porque a gente não tem ideia do que vai acontecer. E, bom, até hoje não aconteceu nenhum acidente, então eu espero que continue assim. Esses pinguins aqui, eles passam o inverno, porque não é todo pinguim que fica o inverno no parque. Então ficam uns 500 mais ou menos, e eles ficam quietinhos em cima dessa pedra. Voltando ao mundo dos livros, eu queria dizer que talvez para mim o desdobramento mais importante para todos que estão aqui, no final, de uma maneira, com broncas ou não, todo mundo acabou se envolvendo com o mundo dos livros, que eu acho fascinante. O livro continua sendo uma forma absolutamente genial, ousada, moderna, rica de comunicação. Tem um iPadzinho escondido aqui, é uma porcaria isso aqui. É uma ferramenta que serve para muitas coisas, não vai matar o livro. Então essa experiência com os livros eu achei maravilhosa. E o que eu lamento muito hoje na escola brasileira é exatamente o fato de não iniciar os alunos nesse universo dos livros. Eu sei que é difícil hoje fazer as crianças lerem, a gente tem dificuldade de começar a ler, mas, por exemplo, eu tenho um baita orgulho de ver as 3, ai meu Deus, esqueci o diário. Quando você vai visitar escolas em outros países, a primeira tarefa sagrada ao longo da vida escolar de um aluno é manter o diário. E no Brasil a gente não tem mais essa cultura de cada um manter o seu diário. E cada um tem uma vida absolutamente fabulosa de histórias, se as tivesse colocado num diário. A gente simplesmente não estimula mais esse hábito de escrever o seu próprio diário. Então isso eu achei uma das coisas muito legais. Começou com as viagens, e elas fazem diário o tempo inteiro, de tudo que, sei lá, que diabos que elas escrevem no diário. Mas não importa, o que eu sei é que daqui a alguns anos vão ser experiências muito importantes para elas. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é, que nos faz professores e doutores do que não vimos quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. É uma pena que a nossa escola hoje não valorize essa capacidade. E na pior das hipóteses, eu não sei para que serve a Antártica, em termos educacionais em geral, mas pelo menos para a gente serviu para valorizar esse conhecimento, esses hábitos. Então, minha recomendação para os mais pequenos aí que estão sentados, pelo amor de Deus, façam o diário da sua vida. Vocês não gostam de ler livros gordos e pesados e com letrinhas pequenas? A hora que vocês começarem a ler daqui a um ano o próprio diário, vocês vão começar a ler outros livros também.